Jesus, amém, graças a Deus. Queria ler com você nessa noite o trecho que está em Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 11. Filipenses, capítulo 4, verso 11. Vou ler até o verso de número 14. Filipenses, capítulo 4, versos 11 a 14. O apóstolo Paulo nos diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, irmãos, ninguém, depois de Cristo, foi tão perseguido e passou por tantas situações difíceis e complicadas como o apóstolo Paulo nas páginas do Novo Testamento. Ninguém experimentou tanta dor, ninguém passou por tanta aflição, ninguém foi tão perseguido como o apóstolo Paulo. Alguns dizem que não havia cadeia de cidade alguma onde Paulo tivesse pisado que ele não conhecesse. Ele chegava e rapidamente ele era preso. Ele irritava as autoridades com a pregação do evangelho. E rapidamente ele conhecia as várias prisões das várias cidades por onde ele esteve. Paulo foi muito perseguido. É interessante que ele passou de perseguidor e um dos mais brilhantes perseguidores, mais duros perseguidores da igreja, a um dos homens certamente mais perseguidos da história do cristianismo. Agora, isso tudo forjou o coração de Paulo. Toda essa perseguição, toda essa ira que ele provocou através da pregação do evangelho, fizeram com que Paulo fosse um homem treinado, forjado. Sabe, irmãos, nós somos forjados nas nossas batalhas. Nós somos forjados nas lutas. Um ditado popular diz que mar calmo nunca fez bom marinheiro. E é isso mesmo. Nós somos forjados nos momentos mais complicados da nossa história. Nós somos moldados pelo Senhor nas horas de crise, nos momentos difíceis, é que nós somos realmente colocados na posição e muitas coisas afloram dentro de nós. Nas horas de crise, afloram as coisas que a gente tenta esconder, como Pedro, que quando viu Jesus sendo preso, revela que tinha uma adaga debaixo da sua roupa. Mas as horas de crise revelam também lados heróicos que a gente nunca imaginou que teria. Talvez você tenha tomado atitudes nesses dias que você nunca imaginou que conseguiria. Mas diante das pressões, diante das lutas e das dificuldades, você tem dado passos de fé. Nós somos forjados nas batalhas. O apóstolo Paulo teve momentos de sua vida onde ele chegava nos lugares e era festejado, aplaudido, reconhecido, principalmente no tempo onde ele era um perseguidor da igreja. Onde ele chegava, ele era reconhecido, onde ele chegava, ele era aplaudido. Mas ele também teve muitos momentos onde quando ele chegava, ele era perseguido, onde ele chegava e não era bem-vindo. Assim, meu irmão e minha irmã, é a nossa vida. Nós temos momentos sensacionais, nós temos momentos fantásticos, alegres,
momentos cheios de testemunhos, momentos cheios de alegria, de festa, mas ao mesmo tempo na nossa vida, nós temos momentos dolorosos, nós temos momentos de dores, nós temos momentos de sofrimento. Esse ano, nós iniciamos com muitas expectativas, nós iniciamos com muita alegria, e de repente, uma situação veio e nos roubou um pouco dessa alegria toda. Nós temos momentos altos e momentos baixos, nós temos momentos de grandes celebrações e momentos de lágrimas e de dores. E a grande verdade é que quem não sabe, quem não souber se equilibrar na vida, nos altos e baixos da vida, vai sucumbir no meio dos dias maus. A grande verdade é que se nós não aprendermos a viver bem nos dias maus e nos dias bons, nós vamos sucumbir na hora das provas. Não há como fugir disso, dessa dinâmica da vida. O Cristo, que em algum momento, quando entra, todos celebram a sua entrada e declaram hosana nas alturas, hosana ao Rei, é o mesmo Cristo que dias depois estará sendo crucificado, estará sendo cuspido e humilhado. Se nós não aprendermos a viver os altos e baixos, nós não vamos resistir às provações, nós não vamos resistir aos dias maus. O que você precisa entender nessa noite, o que eu quero partilhar com você nessa noite, é que a nossa vida não será só de dias bonitos, a nossa vida não será só formada por dias de celebração, por dias de festas. Nós passaremos por dias de lutas também, e nós precisamos aprender a viver tanto nos dias bons como nos dias ruins. Tem gente que nos dias bons esquece do Senhor, tem gente que nos dias bons esquece de buscar, está tão feliz e alegre com o que recebeu, que esquece quem concedeu, que esquece quem abençoou, que esquece quem realmente derramou sua bênção e seu cuidado. E existem aqueles que não sabem viver os dias maus, porque na hora dos dias maus se tornam murmuradores, se tornam homens e mulheres que negam tudo aquilo que pregavam e que anunciavam. Homens que não conseguem, mulheres que não conseguem viver os dias das adversidades, segurando firme em Deus e encontrando paz na presença de Jesus. Então eu quero desafiar você nessa noite a aprender como o apóstolo Paulo aprendeu, a aprender a viver bem nos dias bons e nos dias maus, a viver bem nos dias festivos e nos dias de lágrimas, a estar com Cristo, firmado em Cristo, nos dias de grandes lutas e nos dias de grandes vitórias, em todo o tempo, servindo ao Senhor, adorando a Jesus e encontrando nele forças para continuar a jornada. Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Olha o que ele está dizendo: eu sei ter muito, mas eu sei também não ter nada. Eu sei ter muito, porque quando eu tenho muito, eu me alegro em Deus e sei que Ele me deu. Não esqueço de agradecer e de usar tudo que tenho para a glória dEle. Mas eu sei ter pouco também, e quando eu tenho pouco, eu sei que o meu Deus cuida de mim. Eu aprendi a estar bem, mas eu aprendi a estar mal também. Como aprender? Como nós também aprendermos de forma a termos condições de dizer o mesmo que Paulo disse? Como nós podemos também ter essas lições que Paulo teve? Eu quero partilhar isso com você. Primeiro, quem quer aprender a estar bem em toda e qualquer situação, precisa definir a sua fonte de alegria. Quem quer estar bem em toda e qualquer situação, precisa definir a sua fonte de alegria. Paulo sabia, irmãos, que a alegria que ele tinha vinha do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos no Senhor.
Paulo sabia qual era a fonte da sua alegria. Sabe, eu fico pensando, eu gosto, por exemplo, de tomar um café em cafeterias, eu gosto. Gosto de ir a um shopping, gosto de tomar um café. Nesses dias nós não podemos, não temos condições. O que você gosta de fazer e que nesse dia você está privado de fazer? Tem muitas coisas. Você talvez vai fazer uma grande lista aí. Todas essas coisas nos dão prazer, são gostosas de serem feitas, mas elas não podem constituir a fonte da alegria do teu coração. Elas não podem ser a fonte da tua alegria. Porque se de repente o passeio ao shopping for a fonte da minha alegria, nesses dias eu me desespero, porque eu não posso ir. Se a fonte da tua alegria forem recursos financeiros, talvez você esteja desesperado porque o mundo está enfrentando uma crise financeira. Se a fonte da tua alegria forem coisas passageiras, talvez nesses dias você se desespere, porque as coisas passam. Mas quando nós aprendemos, meus irmãos, que a fonte da nossa alegria é o Senhor, então é verdade que algumas coisas a gente fica privado, é verdade que algumas coisas a gente não pode fazer, é verdade que algumas coisas a gente não pode ir a alguns lugares que a gente gostava por enquanto. Mas tem uma coisa que não nos é privado: a presença de Jesus. Dizia esses dias, falava esses dias sobre um homem chamado Simeão, que um dia ouviu uma profecia dizendo assim: você não morrerá sem ver o Salvador, você não morrerá sem ver o Cristo. E a Bíblia diz que um dia ele tem Jesus ainda pequeno em seus braços, e quando ele tem Jesus em seus braços, ele diz: despede teu servo em paz, Senhor. O que ele está dizendo? Eu posso até morrer agora, porque o que eu precisava ver, os meus olhos já viram. O que eu precisava contemplar, os meus olhos já contemplaram. O que Simeão está ensinando para a gente? Que na verdade, a nossa fonte de alegria precisa ser Jesus. Porque aí, quando Ele estiver em nós, tudo que está à nossa volta passa a ser secundário. E uma única coisa é importante: a presença dEle enchendo o nosso coração. Nesses dias você não pode ir a tantos lugares, nesses dias você não pode fazer tantas coisas, mas tem uma que ainda está autorizada e que na verdade você tem sido incentivado: buscar a presença de Jesus, ser cheio, cheia da glória de Deus, e isso vai alegrar o teu coração. Se você nessa noite está na tua casa ou em qualquer lugar, está participando conosco desse culto, e talvez o teu coração está entristecido, talvez você não consegue se alegrar, não consegue sorrir, eu quero dizer para você que a alegria do Senhor é a nossa força. E se você clamar nessa noite, essa alegria vai invadir o teu coração, vai invadir a tua alma de uma forma tão maravilhosa, que você será renovado, renovada, e vai terminar esse culto de forma diferente. Por quê? Porque a alegria dele não está impedida de invadir a tua alma. Não há nenhum decreto que seja capaz de impedir que a alegria do Senhor invada a tua alma nessa noite. E é isso que eu profetizo: a alegria de Deus invadindo a sua alma. Mas tem mais. Para aprender a se portar como Paulo, nós precisamos também manter os nossos olhos no lugar certo. Sabe que Paulo certa vez, citei isso no último culto, Paulo certa vez saiu com Silas, eles estavam indo adorar a Deus, eles estavam indo celebrar ao Senhor, e no caminho foram presos, mas o propósito do coração deles era adorar. Então, ainda que
eles não puderam adorar no lugar onde eles estavam indo. Para onde eles foram, eles adoraram. Por quê? Porque os olhos de Paulo e de Silas permaneciam no Senhor, permaneciam em Cristo. Talvez se fosse eu, talvez se fosse você, se fôssemos nós, talvez a gente ia murmurar, ia dizer: não, eu estava indo adorar, eu estava indo fazer a vontade do Senhor, eu estava indo servir a Cristo, eu estava indo cultuar, então eu não vou cantar, eu fui preso, me tiraram isso. Mas como eles permaneceram olhando para Cristo, como eles permaneceram com os olhos fixados em Jesus, o lugar não interessava, o lugar não importava, ainda que presos, ainda que algemados, ainda que num lugar terrível, os olhos estavam em Cristo, e eles continuavam adorando a Jesus. Se os nossos olhos nessa noite se voltarem para as ameaças que estão rondando a nossa vida, se os nossos olhos se voltarem para todas as tensões que o mundo está vivendo, se os nossos olhos se voltarem para tudo aquilo que contraria a nossa fé, assim como Pedro afundou um dia, nós afundaremos também. Assim como Pedro afundou quando saiu do barco e prestou atenção na tempestade, nós afundaremos também. Mas se os nossos olhos estiverem em Cristo, nós romperemos as situações. A Bíblia conta a história de um homem que foi reconhecido como o primeiro mártir da história cristã, em que mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo agredido, o tacaram pedras até a morte, mas Estevão, diz a Bíblia, estava olhando para o céu, e ele não contemplou nenhuma pedra que lhe atiravam, ele não viu nenhuma pedra. O que a Bíblia diz que Estevão viu foi os céus abertos e Cristo de pé. Nós decidimos o que queremos ver. Nós decidimos se queremos ver as pedras que estão sendo lançadas, ou decidimos se queremos ver Jesus de pé em seu trono. Nós definimos isso. Nós decidimos se queremos ver o local, o ambiente onde vamos adorar, ou decidimos se queremos ver tão somente aquele a quem devemos adorar, não importando o ambiente. Coloque os teus olhos em Cristo nessa noite. Sim, existem muitas ameaças. Sim, existem muitos temores. Sim, existem muitas notícias ruins. Sim, existem muitas tensões no ar. Mas o nosso Deus continua governando a nossa vida. Continua sendo o Senhor sobre os nossos corações. Então, nesse tempo, continue olhando para Jesus. Continue focado em Cristo, para que você saiba passar por tempos bons e por tempos ruins, e permanecer em Cristo Jesus. E eu ainda digo que quem quer aprender com Paulo a viver bons e maus dias, precisa constantemente fortalecer-se no Senhor. Todos os cristãos já citaram várias vezes esse versículo, dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a maioria das vezes em que citamos esses versículos, estávamos falando de coisas boas. Eu posso conquistar, eu posso chegar, eu posso, vai dar tudo certo, eu posso tudo. Meio que como super-heróis da fé, nós tomávamos e tomamos muitas vezes esse versículo, essa fala de Paulo, para dizer que não há limites para aquilo que podemos fazer, para dizer que não há limites para aquilo que podemos realizar. E eu não estou dizendo que haja realmente limites, eu não estou tirando essa certeza do seu coração, mas na verdade o contexto é outro. Quando Paulo diz que pode todas as coisas, ele diz: eu posso estar bem, mas posso estar mal também. Eu posso estar por cima, mas posso estar por baixo também.
Eu posso estar colecionando vitórias, mas eu posso ter as minhas derrotas também. Eu posso tudo em Cristo que me fortalece. O discurso não é um discurso ufanista. O discurso é o discurso de alguém que sabe que as lutas são possíveis. O discurso é o discurso de alguém que sabe que as dores, elas existem, mas que ele pode passar por elas, que ele pode resistir a elas, porque a mão do Senhor está estendida sobre a vida dele. Então a última lição é que constantemente nós devemos nos fortalecer no Senhor. Muitas vezes, irmãos, você sai talvez de carro, muitas vezes você está caminhando, dirigindo o seu carro e de repente o combustível começa a acabar, mas você não para porque você tem uma convicção: daqui a pouco eu vou passar por um posto de gasolina, daqui a pouco eu vou passar por um local onde eu posso reabastecer o meu carro e continuar a minha jornada. Pois eu quero te dizer que é assim que nós temos que pensar, que você pode estar até cansado nessa noite, que você pode estar até desanimado, desanimada nessa noite, que você pode até estar enfraquecido nesse tempo, mas você tem que ter uma convicção: eu posso todas as coisas. Por quê? Porque eu vou continuar e já já eu vou ter um encontro com Deus. E quando eu me encontrar com o Senhor, Ele vai me fortalecer. Então, como Paulo, eu declaro: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, porque ainda que a bateria dê uma riada, ainda que o combustível abaixe, eu sei que é alguém que vai me recarregar. Eu sei que alguém que vai me reabastecer é a presença do Senhor na minha vida. Por isso, nele que me fortalece, que me renova, que me transforma, que me enche, eu e você podemos todas as coisas. Eu e você vamos continuar avançando. Mas ainda assim, Paulo faz uma declaração no último verso que lemos, o verso de número 14, agradecendo aos filipenses. Ele diz: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Paulo agradece aos filipenses pelo socorro, pelo cuidado, pela ajuda, porque por mais crente, dependente do Senhor que fosse, Paulo sabia o quanto era necessário ter companheiros, ter pessoas próximas, ter ajuda. Esses dias são dias difíceis, nós precisamos orar muito, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nós precisamos nos renovar na presença de Cristo, mas nós precisamos uns dos outros também. Nós precisamos do apoio uns dos outros também. Durante essa semana, você pode colocar no seu coração, Deus vai colocar no seu coração, se você quiser e pedir, algumas pessoas que você pode dar um telefonema, algumas pessoas que você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, algumas pessoas que você pode perguntar como elas estão, porque nós precisamos uns dos outros. Nós estamos isolados, vivendo um isolamento social, mas não estamos e não podemos viver um isolamento emocional. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Alguém nessa noite precisa de receber um telefonema, uma mensagem de WhatsApp sua, dizendo: eu lembrei de você, eu estou orando por você, eu estou intercedendo pela tua casa, pela tua família. Paulo, apesar de confiar em Deus, apesar de confiar no Senhor e de expressar isso, ele diz: olha, foi muito bom que vocês participassem comigo nas minhas dores.
Foi muito bom que vocês se juntassem a mim nas minhas aflições. Paulo está dizendo, eu precisava desse carinho, eu precisava desse amor. Deus está trabalhando, irmãos, mas Ele conta conosco. Não podemos dar um abraço nesse tempo, mas podemos mandar uma mensagem. Não podemos bater na casa de alguém e dizer, vim tomar um café com você, mas podemos mandar um áudio, podemos dar um telefonema, podemos expressar o nosso carinho e o nosso amor por alguém. Por isso eu quero desafiar você a não só receber cura, mas ser agente de cura na vida de alguém durante esses dias. Com um telefonema, com uma demonstração de carinho, com uma oração. Ligue para alguém e diga, você tem aí 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos? Tenho, por quê? Porque eu quero fazer uma oração pela sua vida. Ore pelo telefone, ore ali naquele momento, 20 segundos, abençoando alguém, pronto. Aquela oração vai ter um valor tão especial, porque não é só a oração, mas é o carinho, é o amor, é a manifestação de cuidado que você está tendo por alguém. Eu quero dizer isso de forma muito especial a toda a nossa comunidade de fé, mas a todos que estão nos ouvindo. Vamos cuidar uns dos outros nesses dias, vamos ser suporte um na vida dos outros esses dias. Tem tanta gente carente, tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente perdendo a esperança, mas nós estamos nos renovando no Senhor, para ajudarmos que outros se renovem junto com a gente. Seja instrumento de Deus, seja canal do Senhor, para que um dia você escute da boca de alguém o que os filipenses ouviram da boca de Paulo, o grande Paulo, o homem que aprendeu a estar bem e a estar mal, dizendo, olha, obrigado, muito obrigado porque vocês se associaram a mim nas minhas aflições. Foi muito bom ter podido contar com vocês nas horas mais difíceis da minha vida. Que Deus nos faça homens e mulheres que cubram uns aos outros, que cuidem uns dos outros, que curem uns aos outros, que ajudem uns aos outros. Que Deus nos faça uma grande comunidade, não importando a denominação ou a religião, mas uma grande comunidade de irmãos e irmãs, unidos pelos laços da cruz do Calvário. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te abençoar nessa hora. Eu quero orar nessa hora. Se talvez você tem pedidos de oração e quiser partilhar nos comentários, pode colocar. Quero dizer que nós temos olhado todos os comentários no Facebook, no YouTube,